Bom dia. Coral ajuda, né? Estamos bem? Estamos todos bem? Que bom. Que bom. Bem é estar lúcido. Bem não significa estarmos distante de problemas, que fazem parte do nosso burilamento, do nosso crescimento. Algumas semanas atrás, o nosso amigo Virgílio ligou para nós, pedindo para que nós estivéssemos neste amanhecer aqui em Colatina. E a gente veio. Pegamos muita chuva no caminho. E no caminho, na chuva, em Vitória está chovendo, Vila Velha, a gente ficou se perguntando por que eu vim. É domingo. Eu gosto de dormir até mais tarde. Por que eu vim? E nesse por que eu vim, eu trago o trabalho de hoje para vocês. Chamado, combinei com Virgílio, mediador. Intérprete. Funciona assim. Mexendo na literatura espírita, folheando a literatura espírita, ouvindo literatura espírita, vendo, a gente se depara com um personagem muito importante nesse momento do movimento espírita, chamado Haroldo Dutra Dias. E nós começamos a folhear, a ouvir, a perceber, e nos chama a atenção com muita profundidade o trabalho desse senhor. E é por isso que a gente, com a liberdade que Virgílio nos deu, resolvemos abordar esse tema, porque entendemos que tem a ver com cada um de nós. Tem a ver com a chuva que me trouxe aqui. E o trânsito também. Eu, Humberto, estou Humberto, por mais algum tempo. Mas, em essência, eu não sou Humberto. Em essência, eu sou um espírito, uma alma encarnada. Em essência, eu vim fazendo migrações. Eu vim de outras culturas, de outras civilizações, outras formações. Então, o que eu faço, o que eu leio, o que eu falo agora, é o que eu aprendi nessa existência e o arrastar das minhas existências anteriores. Nós somos assim. A interpretação que nós damos para as coisas do nosso mundo agora é o que nós aprendemos nesse momento, e esse processo de vidas pretéritas, vidas passadas, de nossas reencarnações. Isso vai abrindo o leque e o nosso senso de compreensão vai se apurando. Nós queremos dizer que o trabalho que nós vamos apresentar é de acordo com a nossa interpretação. Cada um de nós tem a sua própria capacidade, a sua própria sensibilidade para interpretar as coisas. Por isso que nós sempre fazemos um convite a todas as pessoas que mergulhem com profundidade, conversando com a doutrina dos espíritos, já que, nesse momento, nós abraçamos a causa espírita. Quando eu leio uma página espírita, eu dou a minha existência, pretérita e presente, naquela interpretação. Mas quando uma outra pessoa lê, ela vai dar o seu pretérito, o seu presente, a sua interpretação para aquela leitura. Por isso é tão importante cada um de nós fazermos o nosso próprio passeio, a nossa própria viagem sobre doutrina espírita. Tem alguém que está vindo na casa espírita pela primeira vez? O senhor? A senhora? Vocês já ouviram falar em doutrina espírita, ou seja, tem algum tipo de informação sobre doutrina espírita ou não? A senhora nunca ouviu, nunca leu nada a respeito. E o senhor? Já ouviu falar em doutrina espírita? Já leu alguma coisa? Não? Ok.
Nós espíritas acreditamos, corrigindo, acreditar eu posso mudar de ideia com o tempo. Nós espíritas sabemos da existência da vida. E a senhora, o senhor, é que dirigimos essa fala. Nós sabemos, sentimos, consequentemente pensamos, que uma vez vida, sempre vida. A partir do instante em que nos envolvemos com o hálito divino, o sopro divino, se fez vida. E desde então, a vida é plena. Nós, espíritas, observamos que, independente de eu estar ou não num corpo físico, como agora, eu mantenho a vida. O meu corpo físico vai deixar de existir daqui a algum tempo. Assim sendo, as pessoas de quem eu gosto, eu vou continuar gostando. E as pessoas de quem eu não gosto, eu vou continuar não gostando, porque eu sou uma individualidade. Assim sendo, depois de um certo tempo, eu mergulho novamente na carne, o que nós chamamos de reencarnação. E trago para a nova vida, para a nova existência, um novo processo de aprendizado, amparado nesse aprendizado que eu tenho agora. Então, para nós espírita, a vida continua. Uma vez vida, sempre vida, independente de estar ou não num corpo físico. Para nós espírita, a vida é uma só. A vida é plena. Ora no corpo físico, ora sem o corpo físico. Mas é sempre um trabalho de aprendizado em todos os locais. E aqui, na condição de corpo físico, é aquela escola onde nós vamos ficar à disposição de colocarmos em prática tudo que nós aprendemos. É aqui, interagindo com as pessoas, que nós vamos desenvolver o objetivo da nossa existência, que é o tema de hoje, o nosso mediador. Eu preciso falar uma coisa, depois eu explico para vocês. Eu queria falar de um texto chamado Botas, Luvas e Capas. Eu preciso falar uma coisa. A doutrina espírita vai dizer para mim que eu nasci, vim ao mundo de forma física, agora com um objetivo, um propósito, uma finalidade. Eu vim ao mundo para desenvolver meu lado ético, moral, espiritualizar, desenvolver, qualificar as minhas virtudes, desenvolver o meu lado intelectual. Este é o propósito da doutrina dos espíritos. Eu vim ao mundo para isso. Eu vim aqui para isso. Existe uma diferença entre propósito e caminhada. A doutrina espírita vai dizer, nessa interpretação, que muitas vezes no meu andar, na minha caminhada, eu tenho instrumentos que eu preciso já usar para atingir o meu objetivo. Vou tornar mais claro. O propósito da minha existência é desenvolver meu lado ético, moral e espiritual, sublimar os meus sentimentos e desenvolver meu lado intelectual. O que eu faço de forma paralela deve servir para que eu faça isso. Eu falei para vocês no início que eu peguei muita chuva, vim para cá, e no caminho eu estava me perguntando por que eu estou indo lá. É domingo, é de manhã, acordei 5 horas. Eu tenho problema com o relógio, eu não posso chegar atrasado. Por que eu estou indo lá? Estava chovendo, minha cama estava boa. Tomei café, eu que fiz, correndo. Foi daquele jeito. Mas eu estou aqui. Por que eu fiz isso? Se eu fiz isso para atingir o meu propósito existencial, parabéns.
Se eu estou usando isso, esse trabalho de expositor espírita, para desenvolver o meu lado moral, ético, espiritual, sublimar os meus sentimentos, parabéns. Mas, se eu estou fazendo isso apenas para sustentar a minha vaidade, eu preciso de tratamento. A doutrina espírita me convida a vir a estar na casa espírita, nessa interpretação, com um propósito. Muitas vezes eu me encontro fazendo palestras. Por favor, eu estou falando do Humberto. Não é vocês. Claro que vocês não têm essa dificuldade. Mas muitas vezes eu me encontro fazendo palestras, exposições. E eu já fiz muitas. Água fluidificada em casas espíritas? Muitas. Milhares. Fundar casas espíritas? Algumas. Fazer conversações e reuniões mediúnicas com espíritos? Muitas. Mas será que isso foi importante? Será que, de tanto trabalhar, de tanto viajar, de tanto falar, magnetizar, expor, participar, cantar, eu consegui atingir meu propósito? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que me deram um corpo físico? Por que o Criador permitiu que eu mergulhasse na carne? Desenvolver meu lado ético, moral e espiritual, sublimar os meus sentimentos, desenvolver o meu lado intelectual. Será que todo esse trabalho contribuiu para isso? Se esse trabalho contribuiu para esse objetivo, para esse propósito, parabéns. Nós queremos dizer que nós todos somos companheiros de dor. Não há no planeta Terra alguém que não tenha dor, não tenha angústia, não tenha sofrimento. Nós somos companheiros de dor. Há de se perguntar, com esse currículo que eu tenho, que nós temos, de alguma forma, porque participamos, a hora que a dona dor bater em nossa porta, será que o medicamento que eu aprendi alivia essa dor? Bom, eu já li alguns livros, devo confessar, e eu sou do tempo dos livros. Modelo antigo. Será que aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, na hora que a dona dor me visitar com uma enfermidade, a enfermidade faz parte da minha vida. Normalmente eu vou ficar enfermo, faz parte. É uma experiência. Será que no momento do desemprego, hoje tão corriqueiro, será que no momento da dificuldade financeira, será que no momento de abandono, será que no momento de solidão, será que no momento em que alguém me trair, tudo o que eu aprendi vai resolver a minha dor? Não vai, não. Ah, não vai mesmo. Porque senão, penso eu, nesta observação, filósofos não teriam dor. E parece que tem. Imagina, por exemplo, alguém que contrai um matrimônio, faz uma proposta de ter um filho, prepara-se para isso. O filho vem, você e ela e você, recebem esse filho. A proposta de vocês é criar esse filho, essa filha. Mas a proposta desta criança é viver 3, 4, 5 anos com vocês e depois desencarnar. Será que todo o teu conhecimento, será que toda a água fluidificada, todo o ESD que você fez, toda a reunião mediúnica que você foi, toda a palestra que você sustentou, vai tirar a tua dor?
na hora que um filho desencarnar? Será que vai? Mas se você tiver armazenado no seu íntimo o teu desenvolvimento moral, ético e espiritual, a dor vai vir. Porque você é companheiro dela. Ela veio aqui justamente nesse laboratório. Mas você vai estar amparado pela assimilação, pela compreensão. A dor vai ser aguda? Sim, vai. Mas dentro de você, você já retém um patrimônio interno capaz de equalizar aquela dor que ali bateu. Muitas vezes as informações que nós temos, muitas vezes o trabalho que nós fazemos, não nos dá esse patrimônio interno. Patrimônio interno significa valores que ninguém à traça pode roer, corroer, destruir. Patrimônio interno é um saldo que eu guardo dentro de mim para aqueles momentos de ausência que, por certo, terei de passar. Patrimônio interno é ter dor, mas é não permitir que aquela dor estanque, pare, anule o seu crescimento, a sua vida. Quando nós saímos de nossas residências e chegamos a uma casa espírita neste horário, num domingo de manhã, nós temos que perceber que esse movimento tem que ser muito maior do que receber o passe. Tem que ser muito maior do que receber a água fluidificada. Muito maior que estar com os amigos. Muito maior que ouvir uma palavra, uma exposição. Esse movimento tem que servir para que eu acrescente na minha vida novas possibilidades nesse processo chamado propósito, finalidade. O espírita é convidado pela doutrina dos espíritos a ser espírita. Vivenciar o espiritismo. Quem sabe até falar. Mas o propósito do espírita não é falar. Servir água fluidificada, dar aula no ESG, dar passe. Esse não é o propósito. Isso é a finalidade. O propósito é desenvolver o seu lado ético, moral e espiritual. Para fazer isso, o espírita, que já atingiu, a princípio, um certo grau de maturidade intelectual, que lhe permite compreender essas coisas que dizem respeito à continuidade da vida, à reencarnação e à desencarnação, é convidado a ele fazer um pouco mais. Ou seja, o espírita recebe essa gama de informações porque ele já tem condições intelectuais de cuidar de si mesmo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço, não é santificação, pelo esforço que ele faz em se melhorar. Ser alguém melhor, sublimando os seus sentimentos. Como é que nós vamos fazer esse esforço se nós não nos avaliarmos? Se nós não nos questionarmos? Como eu vou fazer isso? Esse é o propósito da minha vida, foi para isso que eu nasci. Não foi para sair correndo, abrir a casa, voltamos à água, voltamos ao passe, voltamos à palestra, pegamos o carro e corremos para cá. Isso é superficial. O espírita, quando acorda de manhã, ele tem que, de forma imediata,
Saber que durante o dia, até o anoitecer, ele vai ter atrito com as pessoas. Em casa, no trânsito, no trabalho, na casa espírita, pontos de vista diferentes, faz parte da nossa vida. Esses atritos que nós temos uns com os outros, principalmente no núcleo familiar, social, eu estou falando do familiar consanguíneo, tem o familiar espiritual também, que os atritos são menores, graças a Deus. Aqui no físico é temporário. O que eu quero dizer é que esses atritos fazem parte da minha vida, da nossa vida. Assim sendo, o espírita, quando acorda de manhã, é ilusão dele pensar que ele não vai pegar um engarrafamento em Colatina. É ilusão dele pensar que não vai se atrasar para alguma coisa. É ilusão dele pensar que não vai ter nenhum reverso, não vai ter nenhum contrário. Não é verdade. Essas atribulações de nossas vidas, a maioria delas, nos diz o Evangelho, é proveniente desta existência, mas também nós trazemos isso como forma de qualificarmos os nossos sentimentos. Nós qualificamos os nossos sentimentos interagindo uns com os outros. Então não adianta você pedir a providência divina para afastar aquela pessoa da sua vida. Porque aquela pessoa que ali está na sua vida está sofrendo uma lei de atração. E provavelmente aquela pessoa que ali está na sua vida, provavelmente é o professor que está te dando a matéria didática, pedagógica da tua proposta reencarnatória. Pois, se você não receber essas matérias que contrariam você, como você vai sublimar? Como você vai desenvolver o seu lado moral, ético, espiritual? Seu lado intelectual? Então, amanhã, espíritas, saibam, vocês vão ter problemas. Faz parte, não tem jeito. E não adianta bater na madeira, espírita não funciona isso. Não adianta querer colocar na porta do vizinho, é teu. E se você não der conta, não se preocupe. A gente volta para casa e reencarna depois. E nós vamos trazer para a próxima reencarnação aquilo que a gente não deu conta hoje nem ontem. Vamos trazer tudo de novo. E não se preocupem, não tenham pressa. Deus tem o tempo nas mãos. É com Ele. Nós estamos aqui, nessa viagem, nesse período, para avaliarmos a nossa vida. Nós já tomamos café. Nós já estamos pegando o carro para ir para o nosso trabalho. Provavelmente o carro pode dar um defeito. Não importa se é novo ou não. Faz parte. É naquele momento contrário que você tem que agir. É naquele momento que você tem que sentir. O sentimento é o teu cartão de visita. Aquilo que nós pensamos é o que dirige, mas o sentimento é o teu cartão de visita. Então, no momento em que você tem aquela contrariedade, você pode até dar belos sorrisos, mas o teu peito, a tua alma, vai assimilar aquela contrariedade. Talvez os outros não percebam, mas a tua alma vai perceber. E ela percebendo, ela somatiza e joga no corpo físico. Aí surgem dores aqui, dores ali, fibromialgia aqui e ali. Essas coisinhas, sabe? Essas dores estranhas, taquicardias, enfim. Nós somos resultado do que nós sentimos. Eis porque o propósito da nossa existência é esse. O propósito da nossa existência, nessa interpretação que a gente fez sobre a literatura de Haroldo, graças a Deus a gente teve essa oportunidade, é para que nós possamos ter consciência que nós temos uma responsabilidade agora muito maior do que abrir a porta do centro espírita, do que servir a água fluidificada, do que fazer faxina, do que tocar. Nós temos uma responsabilidade conosco mesmo. E o fato de nós estarmos um ao lado do outro, envolvidos nesta tarefa, nos auxiliam para que nós venhamos a trocar aprendizados um com
os outros. Assim sendo, de boa vontade, nós vamos trazendo isso para dentro de nós e vamos colocando isso em nossas experiências do dia a dia. Parêntese. Eu já contei essa história aqui, mas eu acho ela muito linda. Acumular experiências. Eu, inadvertidamente, sempre pensei, estou falando do Humberto, não é o caso de vocês, que aquelas pessoas que conviviam comigo estavam ali só para atrapalhar o meu caminho evolutivo. E eu até cheguei a falar algumas vezes, não é vocês, qualquer semelhança é mera coincidência. Eu cheguei até a pensar algumas vezes que aquelas pessoas eram um karma. Eu sei que essa palavra não está na literatura espírita, mas enfim. Eu pensei até que aquelas pessoas, esse é um karma, aquela é um karma, isso é um karma na minha vida. É algo da vida passada. Eu pensei assim. Eu estou dentro do parêntese. Até que um dia, lendo a história do Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier, o Cândido, eu me deparei com o seguinte questionamento. Um dia perguntaram ao Cândido Xavier quem tinha sido o grande professor da atual vida dele. Que ele tinha grande admiração por aquele professor, uma grande gratidão por aquele professor. E eu, como falei no início, sou um modelo antigo, sou do tempo dos livros, eu aprendi na escola que você tapa a resposta, né? Responde e depois você tira a mão e vê a resposta. Eu tapei a resposta e fiquei pensando, não, Chico foi Emmanuel, Meimei, professor, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, foi o que eu pensei. Esses são os grandes professores do Chico. Para minha surpresa, quando eu tiro a mão, a resposta do Chico, minha madrinha. Eu me pergunto, mas como assim? Aí ele vai dizer que quem provocou ele, quem testou, trouxe a prova para ele, foi aquela madrinha que machucava, que dava beliscões, que chutava, que colocava garfo nele. Porque Emmanuel, Meimei, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante não provocavam ele. Aí é que eu passei a observar, com o exemplo do outro, que você que habita comigo esse espaço é meu professor. Eu tenho que aprender no momento da adversidade, no momento da contrariedade, ao invés de reagir, agir. Mas como eu vivo no mundo de forma tão representativa, como eu vivo de forma tão ansiosa, eu saio e vou passando. Apenas vou passando. Não percebo aquilo que eu falei no início. O propósito da minha vida. O propósito da minha vida não foi acumular coisas, produções. O propósito da minha existência foi visitar um corpo físico para desenvolver meu lado ético, moral e espiritual, sublimar os meus sentimentos, as minhas potencialidades, desenvolver o meu lado intelectual, espiritualizar-me. Foi para isso que eu vim. O restante não. Então, quando eu saio com um carro e tenho a dificuldade do carro ter dado um problema, ali é um exercício. Ali é o meu professor. Aquele mecânico, aquela pessoa que não me atendeu da forma como, claro, eu acho que mereço ser atendido, é o meu professor. No restaurante que eu fui ao meio-dia e foi servida aquela alimentação, ali eu tenho os meus professores. Durante a tarde no trabalho, durante a noite de volta para casa. Este é o propósito. Esta é a finalidade. É para isso que eu sou espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Não há esforço se eu, Humberto, não meditar a respeito. Não há esforço.
eu preciso utilizar o veículo espírita que agora vocês me dão como forma de qualificar o meu propósito, que é a minha vida, que é aprender a viver com os contrários, aprender a viver com as pessoas, com aquelas pessoas que nesse momento estão para mim como eu estou para eles, porque a vida é horizontal em busca do vertical, que é o Criador. Eu preciso aproveitar essa existência até o último instante, até o momento derradeiro. Voltando ao nosso professor, o grande Cândido Xavier, uma vez em uma enfermidade, ele pergunta ao seu amigo espiritual Emmanuel: você acha que eu vou desencarnar? Não sei. Mas eu estou tão debilitado, tão doente, você acha que eu vou morrer? Não sei, Chico. Mas olha, mano, eu tenho que te confessar que hoje eu não tenho forças para nada, nem para levantar um braço. Graças a Deus. Pelo menos você está falando, consequentemente está pensando, aproveite e faz uma prece para alguém necessitado. Você ainda pode produzir. Olha o que ele está dizendo para mim. Que eu sou produtivo. Quando eu faço uma prece, Emmanuel e Chico, quando eu faço uma prece envolvendo alguém, mesmo com todas as minhas dificuldades, eu emito cargas eletromagnéticas. Evolução em Dois Mundos e a Gênese. Eu emito cargas magnéticas. Essas cargas magnéticas, numa prece, numa oração, essas cargas eletromagnéticas que eu vou emitindo em benefício de alguém, o primeiro beneficiado é quem? A fonte. A fonte é o propósito. Quando eu vim mergulhar na literatura espírita, nesta encarnação, reencarnação, foi para que eu aprendesse essas coisas. Esse convite da doutrina dos espíritos a vivenciar o espiritismo. Depois, posso até falar. Mas o fundamental, o básico, nesse entender que nós fizemos, é vivenciar o Evangelho do Cristo. Vivenciar. Fidelidade. O resto vem depois. O resto pode esperar. Agora, esse restante que ficou à margem, eu posso utilizar em meu benefício. Quando eu venho numa reunião do ESD, por exemplo, estou falando do meu exemplo, quando eu venho nessa reunião do ESD aprender doutrina espírita, nós temos um discurso nas casas espíritas, não sei se é o caso aqui, de que é como propósito, a princípio, criarmos trabalhadores para o movimento espírita. É verdade. Mas para a gente ser um trabalhador do movimento espírita, a primeira imagem que você tem que ter como trabalhador é ser espírita. Depois você até fala. E ser espírita é uma nova porção de vida. Quando você é espírita, você não está aqui para fazer a reforma íntima de ninguém. Ela é íntima. É sua. Você está aqui para qualificar a sua existência. Foi para isso que a gente veio, nessa interpretação. Então, nós precisamos utilizar a riqueza da doutrina dos espíritos em nosso benefício. Precisamos aprender coisas como comedimento, educação psíquica. Em determinada oportunidade, Joana de Ângeles chama Divaldo Pereira Franco e convida ele para visitar uma pessoa que tinha desencarnado e estava já na erraticidade, no plano espiritual, enfim. E eles vão, e eles saem em desdobramento e vai. Ele conta essa história. Chegando lá, na hora de entrar na sala, no quarto onde estava essa pessoa que tinha desencarnado, esse confrade, Joana olha para ele e fala assim: Divaldo, silêncio. Na hora de entrar assim, Joana olha para ele novamente: silêncio, Divaldo.
Aí ele fica sem jeito e ela olha, psiu, silêncio. Aí ele fala isso. Será que ela está caducando? Eu estou quieto. Aí ela olha para ele, não estou caducando, não, é silêncio mental. Estou te ouvindo. Doutrina espírita é uma escola de espiritualização. Quando nós trazemos esse ensinamento do professor Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, não é para simplesmente contar uma história. No primeiro caso, é para que nós possamos perceber, com essa orientação, que as pessoas que estão ao nosso lado realmente têm alguma coisa a nos dizer. Cabe a mim avaliar de acordo com a minha capacidade. E quando nós falamos dessa história de Divaldo, é para que nós possamos educar a nossa maneira de pensar. Eu posso pensar o que eu quero? Posso. Eu devo? Não é a santificação. É um exercício em benefício de mim mesmo, aproveitando a minha reencarnação. Fazendo isso, eu estou estreitando os laços de afeto e respeito para comigo. Eu estou descobrindo o que eu sou, quem eu sou. Mas eu não consigo isso se eu não mergulhar na meditação. Eu estou indo para o meu lado íntimo, pelo lado que vai permanecer. Porque amanhã, quando eu desencarnar, o que vai comigo é o que eu fiz de equilíbrio e desequilíbrio. Às vezes, e isso não é o caso de vocês, evidentemente, eu chego em uma casa espírita e fico pensando assim, bom, eu já sou trabalhador, já faz tanto tempo, então eu já tenho determinados direitos, pois eu sou um colaborador. Eu abri casa espírita, sou presidente de casa espírita, como o Virgílio, então já tenho um crédito. Então, acho que não terei problemas. Se você não tiver problemas, como você vai ter soluções? Se você não tiver problemas, como você vai se qualificar? Você vai ter problemas sim, de toda a ordem. A diferença é que você vai poder, dentro desta proposta, interpretar aqueles problemas que ali vão se apresentando. Às vezes, nós passamos de forma tão rápida na vida que nós não percebemos as coisas. Um outro dia, eu mexia num texto do Evangelho e via aquela história da adúltera, não tem? De João. E eu olhei e vi normal. Mas mexendo em outro livro depois, eu vi uma colocação de Emmanuel que diz assim: o Cristo é o nosso mestre, o Cristo é o nosso professor, foi o único título que ele aceitou. Ele tem que ser reconhecido por nós pelo que ele fez e pelo que ele não fez, pelo que ele disse e pelo que ele não disse. Eu nunca tinha pensado assim. Eu nunca observei as coisas dessa forma. Eu sempre olhei para o Cristo por aquilo que ele fez e por aquilo que ele disse, e não por aquilo que ele silenciou. É Humberto novamente. Aí eu fiquei pensando, por que ele não falou algo em determinados momentos? Como, por exemplo, nesse episódio dessa senhora, da mulher adúltera, que foi pega em adultério. Bom, em primeiro lugar, ele estava na praça e ela ali foi levada. E as pessoas, a turba que ali estava, liderada pelos sacerdotes, gritavam: ela tem que ser apredejada de acordo com a lei de Moisés. As pessoas faziam isso, lideradas por interesses outros. É claro que hoje isso não ocorre, mas naquela época ocorria isso.
Alguém grita e os outros seguem. Enfim, não pensam. E gritavam, e gritavam. Ela tem que ser apedrejada. E o que ele faz? Nada. Ele fica quieto. Esse silêncio, por que fica quieto? Observem que ele não faz um movimento. Ou melhor, ele vai ao chão e começa a escrever. Não sei o quê. Mas ele não diz nada. E a mulher está sendo julgada por adultério. Bom, se é adultério, precisa de 2. Se é julgamento, precisa de um terceiro, uma testemunha. Mas ali só tinha a mulher. E como ele não fez nada, ficou ali apenas escrevendo, ele foi provocado pelos sacerdotes. Aí ele se manifesta. Mas observem que esse momento que ele fica em silêncio, ali está em julgamento a mulher que vai ser apedrejada, a mulher adúltera. No momento em que ele fica em silêncio, o que ele diz para mim? Do Humberto. Eu não tenho nada a ver com isso. É exatamente isso que ele me diz. Eu não tenho nada a ver com o adultério dela. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. É problema seu. A experiência é sua. É isso que o Cristo fala no silêncio. Porque se eu estou ali e vejo essa situação, tomara a Deus que eu não tenha estado ali, enfim. Se eu vejo essa situação, eu vou fazer como fala o Haroldo. Se eu vejo uma situação assim, eu vou dizer, bem que eu desconfiava, ela é adúltera. Eu sempre vi fulano, A, B ou C, cercando ela. E ele tão sedutor, tão gentil, é claro que conduziu-a ao adultério. Isso é o que provavelmente eu faria. Vocês não, mas eu faria isso. Já saberia toda a história daquilo ali. Mas o Cristo não faz isso. Ele fica em silêncio. Porque ele está me ensinando naquele momento, no silêncio, isso. Humberto, o que você tem a ver com a vida dos outros? Humberto, por que você quer se envolver com a maledicência? Para que você vai colocar isso dentro de você? Quando você coloca esse tipo de experiência dentro de você, você está registrando no teu íntimo experiências que você vai ter que ter no amanhã. Porque todo movimento que você faz, Humberto, você registra em sua alma. E ali fica guardado. E como nesse momento você está criando a tua carga genética para a tua próxima reencarnação, que é agora que nós estamos criando a nossa próxima reencarnação, os detalhes que vão pautar a nossa próxima reencarnação, não faça isso. Não te envolva nesse tipo de coisas. Não te dizem respeito. Cuida de você. E ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Até que o sacerdote diz assim, ei, a lei de Moisés diz que é para a gente jogar pedra, apedrejar. O que você fala, Rabi? Aí é outra coisa. Foi convocado o professor, o mestre, a emitir a sua opinião. E um espírito com bilhões e bilhões de anos, com sua inteligência superior, infinitamente superior à nossa, levanta e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Observem. Larga-se uma pedra, larga-se outra, e João diz o seguinte, primeiro foram-se os velhos, depois os menos, depois os mais jovens. Aí ele vai dizer, onde estão, mulher, os teus acusadores? E ela diz, foram-se todos. Isso ele disse. O que ele não disse? Isso que agora nós estamos estudando. Lei de afinidade. Estamos estudando. Lei de afinidade é isso. Por que aqueles acusadores ali estavam? Para julgar a mulher
aparentemente adulta. Quem convidou aqueles acusadores para o banquete do julgamento? Ela. Pois se ela não tivesse cometido aquele ato, não estaria em julgamento. Não teriam acusadores. E ela sou eu. Ela é minha vida. Porque se eu ouço esses princípios que a doutrina espírita me convida a reconhecer o sentido da minha existência e começo a trabalhar pelo sentido da minha existência, pelo propósito da minha existência, eu passo a ter uma conduta mais espiritualizada, mais ética, quando eu exercito essas coisas que me deram na casa espírita como ensinamento. Na prática, eu vou construindo esse patrimônio dentro de mim. Por certo, não vivenciarei aquela experiência. Casa espírita é um educandário de almas, de espíritos que somos nós. Mas a decisão final é minha. O que eu faço com esse patrimônio que eu aprendi na palestra? O que eu faço com esse patrimônio na hora em que eu fiz a prece para fluidificar aquela água? O que eu faço com o patrimônio que eu tenho, que eu adquiri no ESD, na direção, na reunião mediúnica, na convivência com vocês, nos abraços que nós trocamos? O que eu faço com esse patrimônio? O problema é meu. A casa espírita, esse educandário de alma, a casa espírita, nos serve para isso. Mas eu preciso sair da cultura para o caminho do vivenciar. Porque este vivenciar vai comigo. Esse cuidado que eu tenho de ter uma nova postura mental, esse cuidado que eu tenho de ter uma nova postura emocional, vai comigo para a próxima reencarnação. E eu chegando na minha próxima reencarnação mais qualificado, por certo, me relacionarei com pessoas que não vão me colocar as provas que hoje foram colocadas. A vida é cíclica. Evidentemente que eu mais qualificado no campo espiritual, moral, em outra existência, vou ter uma capacidade de compreensão mais profunda. Então, no momento em que você me abandonar, no momento em que você aparentemente me trair, no momento em que você desencarnar, eu terei um patrimônio dentro de mim, através do meu exercício pessoal, que eu adquiri na escola, que vai me dar sustentação para que eu possa passar por aquilo. Hoje, um dos problemas mais graves da humanidade é o suicídio e os transtornos obsessivos, compulsivos, obsessivos, loucura. Eu quero dizer para vocês que por trás desses transtornos, por trás desse suicídio, tem uma angústia. A angústia é algo que mora dentro do meu peito. Às vezes, essa angústia está adormecida. Essa melancolia profunda, essa falta de não sei o que, mas sei que falta, está adormecido. E basta apenas um gatilho da vida para que isso possa ser atingido, disparado, movimentado. Um gatilho. É essa ausência, é essa solidão, é essa traição, é essa morte, desencarne de um filho, de um parente, de uma pessoa próxima. É o gatilho. Aquilo que ali estava te leva para esse caminho, uma angústia profunda. Porque aquela angústia não se sustenta, porque ela não tem um alicerce, ela não tem qualidade de vida. Essa angústia que ali está
adormecida tem uma baixa estima que a sustenta como forma de raiz. E é ali, diante desta adversidade, que a informação que eu tenho talvez não seja suficiente para superar essa angústia, este transtorno. O convite que a terapia espírita faz é no sentido de você vivenciar ela mesmo, renovando as tuas atitudes mentais e emocionais, renovando a tua postura, a tua convivência com as pessoas e percebendo que nessa condição horizontal que eu citei alguns minutos atrás, todos nós somos companheiros realmente de jornada e todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós buscando essa verticalização. Hoje, domingo, quando a gente pegou chuva e veio para cá, nós estávamos pensando nisso. Por que, Humberto, você está fazendo isso? Eu quero pensar, sinceramente, que eu estou falando, convidando vocês a refletir, como forma de acrescentar em mim o propósito. Pois senão não valeu a pena. Porque eu terei a dor no amanhã. Faz parte. Eu tenho que ter esse propósito. E eu tenho para com a doutrina espírita uma dívida. Pois eu tenho que reconhecer, e nós estamos aqui em público, que na minha proposta reencarnatória, muitas dificuldades no campo ético, moral, espiritual, enfrentei e enfrento ainda. Mas tenho uma gratidão pela doutrina dos espíritos, porque hoje algumas coisas eu consigo controlar, outras ainda não. Mas se eu consigo controlar pequenas coisas, foi porque a doutrina dos espíritos me deu essa capacidade. São pequenas coisas. Então eu tenho essa dívida de gratidão, então eu venho aqui falar. Mas eu venho aqui falar para convidar a vocês a imaginarem essa possibilidade. Porque foi nesta possibilidade que eu não viajei para esses espetáculos da vida. Foi nessa possibilidade que eu me tornei um devedor da doutrina dos espíritos. Por isso eu vim aqui. Não importa se chove ou se não chove, se está calor ou se é domingo. Eu vim, porque eu preciso falar disso, porque ontem o Chico me falou, através da sua literatura. O professor de psiquiatria Jorge André me falou, o senhor Divaldo Pereira Franco, o senhor Haroldo, enfim. Esses professores me falaram, e hoje eu falo para vocês daquilo que eles me disseram. E quando eu faço esse movimento, eu quero dizer para você, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo doutrina espírita. De vez em quando eu falo. Eu quero dizer que falar da doutrina espírita não é o importante. O importante é eu aprender. Porque quando eu aprendo a doutrina espírita, eu atinjo o propósito. O propósito existencial de sublimar os meus sentimentos, potencializar as minhas virtudes, sublimando o meu lado espiritual, intelectual. Este é o propósito. Companheiros de jornada, que nós, nesse domingo, que nós que estamos tão próximos do Natal, do aniversário do Cristo, possamos pensar nessa possibilidade. O convite que nós fazemos, nessa condição de mediadores da doutrina espírita que nós somos, é esse. Mediadores, sim. O convite que nós fazemos a todas as pessoas que estão navegando na estrada doutrina espírita é que, antes de serem divulgadores, sejam espíritas. Porque a melhor divulgação que nós podemos fazer da doutrina espírita é através das nossas atitudes, dos nossos atos.
É o nosso ato que nos dá a representatividade. Não é a nossa fala. É a nossa atenção, é o nosso carinho. Eu vou falar uma coisa para vocês antes de terminar, que me chama a atenção e eu tenho certeza que o Virgílio não se importa e me permite, porque é meu amigo. Eu estou sentado ali, na última cadeira, preparando a cola que eu nem sei usar. Modelo antigo. Eu vejo aquele menino, o Silvio, chegar aqui na casa. Me chama a atenção. Aí ele vai correndo ali e fala: "Ei, Luiz Humberto de Souza Dutra", e aperta a minha mão. Tudo bem, eu venho aqui domingo, eu vim de longe. E ele sempre faz isso. Mas depois eu fico olhando, ao invés de olhar a cola, que esse menino vai passando por fila, cumprimentando a cada uma das pessoas que estavam aqui presentes. Eu fiquei olhando. Por que ele está fazendo isso? Eu vi naquele menino, Silvio, que está por aí, eu nem sei que é dele. Ele fez isso, gente. Ele cumprimentou todas as pessoas que aqui estavam. O coral estava cantando aqui. E ele passou e cumprimentou. Gentileza, carinho, ternura. Sabe o que é isso? Propósito. Isso é doutrina espírita. Ele não falou nada. Ele apenas veio aqui depois e leu um texto. Só isso. A leitura preparatória que você deu a ele. Mas ele apertou a mão de muita gente que aqui estava. Carinho, vivência. Possivelmente, esse menino, e eu o chamo assim porque em relação à minha idade ele é um menino, ele não tem o conhecimento que eu tenho de doutrina espírita. Possivelmente, esse menino não saiba contrapor, argumentar como eu sei. Mas eu não fiz isso. Eu cheguei e timidamente cumprimentei as pessoas que eu conheço. Mas os outros eu fiquei quieto, até com medo talvez de errar. Mas ele não. Ele apenas cumprimentou um por um. Quem são meus professores? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. E eles estão aí, ao nosso lado. E nós precisamos aprender a conviver, a aprender com as pessoas que ali estão trazendo as suas experiências. E a experiência que ele trouxe foi regada de carinho e de ternura. Que nesse domingo que está tão próximo, já está com as mãos depositadas sobre o Natal, possa servir de reflexão para nós. O que eu estou fazendo nesse momento da minha vida? O que eu estou fazendo? Eu sei que eu estou aprendendo uma série de coisas. Eu sei que eu estou aprendendo. Mas de que forma esse aprendizado está construindo uma pessoa melhor? Foi para isso que eu nasci. Para ser essa alma, esse espírito melhor, ético, moral e espiritualmente. De que forma esse carinho que vocês me dão está contribuindo para mim? Será que é só para eu me sentir bem com aplausos? Não serve. Tem que dar para mim um patrimônio para que no meu amanhã, na minha dor, eu possa bater aqui na tua porta e dizer: eu estou com essa dificuldade, me ajuda. E você possa me receber. Muita paz. Muito obrigado.